nós teremos, já está projetado em nossa tela, a série que nós estamos trabalhando desde o domingo passado, em nossas reflexões, irmãos e irmãs, família, humanização divina. Domingo passado, iniciando a série, falamos sobre a paternidade de Davi e os quantos problemas que ele acabou tendo na sua vida familiar, vários filhos, casamentos que até então, naquela ocasião, era parte da cultura, desde que fosse dentro dos princípios da lei judaica, um homem casava-se com muitas esposas ou com várias esposas, conforme a sua própria instrução e também a sua própria condição, inclusive material. Então, Davi casou-se várias vezes, teve muitos filhos, e nós vimos ali vários problemas familiares. Eu não sei se você gosta muito de Davi, que a Bíblia diz em várias passagens que é o rei segundo o coração de Deus. Não sei se você ficou de repente decepcionado. Poxa, o pastor trouxe uma mensagem sobre Davi, né? Difícil, pesada, ainda bem que com toda a base bíblica, né? Mas eu quero dizer para você, sim, rei, na minha avaliação bíblica, não houve melhor. Até porque a própria Bíblia diz, mas pai, eu diria para você, jamais seria para mim uma referência. Você vê que a gente pode muitas vezes construir histórias diferentes. Um rei extraordinário, do ponto de vista da inspiração, escreveu mais de 70 salmos, né? Um homem de muitas conquistas. Foi no coração dele que Deus gerou o sonho do templo, do maravilhoso templo do povo de Israel em Jerusalém, mais tarde construído por Salomão. Mas infelizmente a Bíblia também deixa claro, registrado em muitas e muitíssimas passagens, né, as suas frustrações como pai, né? E para a gente dizer assim, vamos dizer assim, amenizar um pouco, há outras referências bíblicas de pais extraordinários. Por exemplo, nessa noite, de relance, a gente vai falar do seu bisavô, Boaz. Pensa, irmãos e irmãs, pensem num homem extraordinário. A Bíblia dá detalhes sobre quem foi Boaz, né? Que será mais tarde, numa atitude de crente, de um homem temente a Deus, um homem honrado na sociedade, um homem justo, um homem de posses materiais, mas com o coração voltado para aqueles que passavam necessidade. O texto de Ruth mostra isso nos 4 primeiros, aliás, apenas nos 4 capítulos do livro, faz questão de dizer que era um homem que tinha um coração voltado para ajudar as pessoas passando necessidade. E foi nessas condições, por exemplo, que ele conheceu a Ruth, que mais tarde seria sua esposa, mais tarde ainda um casal, casando-se, tendo como filho o primeiro filho Obed, depois Obed, adulto, casado, teve um filho, deu o nome de Jessé, e Jessé, mais tarde casado, teve vários filhos, e dentre eles Davi. Você vê como as histórias são construídas ao longo da humanidade. Com esse tema, irmãos e irmãs, nós temos enfatizado a presença de Deus na vida humana. De toda forma de vida que há na terra, criada por Deus, a Bíblia faz questão de dizer que o ser humano foi criado à imagem e semelhança. Então é óbvio que nós não somos Deus, mas nós temos condições de perceber a Deus. Por isso nós somos seres espirituais. Então é na condição espiritual que nós percebemos um propósito divino para os nossos relacionamentos. E é sim um propósito divino o relacionamento humano, que tem como base fundamental a relação da família, que a igreja há tantos séculos coloca como principal fundamento aí da sua comunhão em Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, e a sua comunhão como povo de Deus. Começa pela família. Então hoje o tema que nós queremos meditar com você, igreja, pode passar aí, eu acho que aí, o meu está funcionando aqui. Abra comigo lá o texto, aqueles que nos acompanham de casa também, estejam atentos às referências que serão citadas. Hoje nós não temos muitas, mas inicialmente, abra conosco lá o texto de Ruth, no Antigo Testamento. Não é difícil de você encontrar Ruth, acha um texto grande chamado Deuteronômio, o vizinho da direita depois é Josué, depois o próximo vizinho da direita é Juízes, e então aí você terá o livro de Ruth. Abra lá no capítulo 3º. Livro de Ruth, capítulo de número 3, eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 14. Ruth, capítulo 3,
verso 1 ao verso 14. Você encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, igreja. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Presta atenção, mulheres, mães, sogras. Olha que coisa linda o verso 3. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Só para chamar a sua atenção, né? Imagina, vai trabalhar na roça, hein, Selma? Trabalhar na roça, batendo feijão, batendo milho. A sogra diz assim: olha, põe o seu melhor vestido, passa perfume e vai lá, porque vai por mim que isso vai dar certo, né? Verso 3: banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Ou seja, depois que ele jantar ou almoçar, fique atento, porque o conselho, vai por mim que eu sou mulher experiente, vai por mim que vai dar certo. Verso 4: quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita, então chegarás, de novo um conselho fundamental, e deitarás ou descobrirás o quê? Os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute. Olha, pessoa que percebe a maturidade, percebe a sabedoria de alguém que está te instruindo, responde: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, vamos pensar assim, exagerou um pouquinho no vinho, né? Estava meio alegrinho demais, resolveu deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assentando-se o homem, sentou-se, ou assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Amém? Deixa a palavra aí, se você preferir assim, aberta, e vamos nos dirigir a Deus em mais uma oração, e vamos depois nos dedicar um tempo mais de reflexão neste trecho e em outras passagens que a gente vai também compartilhar oportunamente. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, com a Tua palavra diante dos nossos olhos e coração, nós te rogamos, Senhor, sabedoria, discernimento, para que possamos, Pai, acolher com fé, esperança e alegria a Tua palavra, e cremos que é sempre alimento para a nossa vida. Permita, ó Pai, que o nosso entendimento seja construído, ó Deus, de acordo com o Teu propósito, e permita, ó Pai, que com humildade, com fé e esperança, possamos colocar em prática aquilo que Tu mesmo desejas e queres e tens como propósito para a nossa vida. Oramos agradecidos em Jesus. Amém. Noemi, uma belíssima expressão da humanização divina. Quando nós pensamos, então, há pouco falando, né, nesse tema do mês, né, a humanização, família, uma humanização divina, na semana passada, no domingo, falamos sobre virtude, a palavra grega areté, que dá aquela ideia de aonde o ser humano, com um propósito, é capaz de experimentar excelências na sua vida, nas suas escolhas. Irmãos e irmãs, temos muitos personagens bíblicos que eu e você poderíamos listar, que experimentaram situações assim, de virtudes aprendidas,
de pessoas que lhe eram referenciais no dia a dia, na família, fora da família, na igreja ou no templo, no tabernáculo, na palavra, pessoas que fizeram boas escolhas, essas virtudes foram desenvolvidas e com o tempo tiveram menos problemas na formação de suas famílias ou de seus familiares. Temos também o contrário, inclusive falando aqui na semana passada de uma referência como esta, uma referência ruim em termos de escolhas pensando em família. Por isso, nessa noite, quando a gente fala sobre a humanização divina, nós olhamos para Noemi como um personagem assim. Uma pessoa que teve altos e baixos na sua vida, claro, morando em Israel, em Belém, terra distante do centro de Jerusalém, ou pelo menos terra sofrida, região mais ou menos onde também mais tarde, ou muito mais tarde, viria nascer a Jesus, reunião de gente sofrida do ponto de vista financeiro, região de camponeses, pescadores, e por aí vai. Então, Noemi era dessa região. E, no entanto, mesmo com uma vida sofrida, aliás, será por essa razão que ela com seu marido e os filhos, 2 filhos, vão deixar Belém, em Israel, e vão para Moabe, correndo inclusive da fome, tentando lutar ali para escapar ou buscar uma melhor sorte. Então, inicialmente, podemos dizer que nesta vida de Noemi, na biografia de Noemi, tendo altos e baixos, ela vai conseguir, com fé em Deus, com sabedoria, com dedicação, com disposição, vai criar algumas virtudes na sua vida, que inclusive serão suficientes para influenciar as pessoas que estariam chegando na sua casa ou na sua família posteriormente. No caso, 2 noras. O nome Noemi significa amabilíssima. Amabilíssima. Eu tenho certeza que você conhece algumas pessoas no seu ciclo de relacionamento que você poderia colocar, por exemplo, esta virtude que é uma virtude divina, ser amável. E aqui não é apenas ser amável quando está tudo bem. Há pessoas que, mesmo em dias difíceis, em momentos de crise na família, crise no casamento, crise na vida material, há algumas pessoas que encontram espaço para ter sorriso, para dar esperança para os outros, para ter dedicação na causa do Senhor. Então essa expressão não é apenas uma palavra bonita para referir-se ao significado do nome de Noemi. Ah, pastor, mas conhecendo o livro de Noemi, aliás de Ruth, lá no 1º capítulo, ela vai começar a resmungar, vai começar a reclamar um pouco de Deus diante daquela situação, mas é importante dizer que essa não é a tônica, ou seja, esse não é o fundamento do livro ou do livrinho, não. Seria até injusto com a biografia de Noemi, dona Débora, a gente destacar aqueles poucos 2 ou 3 versículos no máximo, onde a situação está tão difícil que ela fala assim, minha vida não tem muito sentido. Fugindo da fome de Jerusalém, ou pelo menos de Belém, vão para uma terra distante, um outro país, uma outra nação, e chegam lá, tragédia. Morre o marido, e em um período de 10 anos morre o marido, e depois os seus 2 filhos, e ela fica viúva, já de meia idade para frente. Então, quando a gente diz, no significado hebraico do nome amabilíssima, significa alguém que tinha aquilo como sua personalidade, ou seja, sabe aquela pessoa, a sua sogra, a sua mãe, a sua tia, aquelas pessoas que você tem no seu contato, não todas, mas algumas que, pastor, estou agora, o senhor falando isso, estou agora lembrando de fulana de tal. Ou a minha mãe, ou a minha avó, ou a minha sogra, né? É essa pessoa, amável, em qualquer situação. Até quando tem motivo para não ser amável, aquela pessoa continua sendo amável. Portanto, essa amabilidade do hebraico é o que descreve quem era Noemi. Podemos pensar então, é fácil conviver com alguém assim. É bom conviver com alguém assim. Talvez você esteja perguntando, se não conhecer tanto o texto, o livro de Ruth, pastor, por que então o povo de Israel, pelo menos essa família descrita, sai fugindo de Belém por causa da fome, por causa da dificuldade? Por causa do juízo de Deus. Quando você volta um pouco nos livros,
Quando você vai ler, por exemplo, o livro dos Juízes, morre Josué, lá no finalzinho, Josué 24, capítulo 24, quando morre Josué, vocês conhecem o texto, ele chama todo mundo, passa ali as últimas instruções, dá um testemunho maravilhoso. Aliás, acabamos de cantar aqui, essa frase foi dita por esse homem chamado Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor, Leila. Ele coloca isso como fundamento, como testemunho pessoal, todas as conquistas que ele teve. Ele diz: olha, agora que estou percebendo que o Senhor vai me chamar. Então, gente, a senha é exatamente essa: sejam fiéis a Deus, tementes ao Senhor, confiem nele, porque vocês de fato farão uma grande caminhada. Deixa todos os sinais, as receitas prontas. Enterra-se Josué, os juízes que vieram em seu lugar trazem tudo de volta, né, a idolatria, e fazem questão de consagrar cultos aos deuses, que é tudo que tipo que havia ali nos cananeus. Então é nesse contexto, depois de várias décadas, é nesse contexto que, por exemplo, Elimeleque, marido de Noemi, vai tomar essa decisão. Pega a sua esposa, os seus 2 filhos e vão tentar uma sorte. Ainda que tomando uma atitude infeliz. Não é porque o país está em crise que você vai entrar em crise. Nós que tememos a Deus, nós queremos um Deus que nunca entra em crise, amém? O país pode estar em crise, mas o nosso Deus não nos permite, a não ser que a gente também coloque isso como uma premissa: vamos então, porque está tudo ruim, vamos mudar de sorte, mudar de igreja, mudar de Deus, mudar de religião, né? No caso de Elimeleque, tomou uma decisão infeliz. Desde quando o povo estava se preparando no deserto para ir para Jerusalém ou para a Terra Santa, Deus já dizia por meio de Moisés: olha, não vão até a terra dos moabitas, dos cananeus, dos efeus, dos jebuseus. Aquela terra é terra de gente idólatra, não façais comunhão com eles. Então a decisão, infelizmente, do marido de Noemi, uma decisão infeliz. Decisão infeliz traz consequências. Eu quero que você pense um pouco em 2 livros, para a gente comparar o estilo em que esses 2 livros foram escritos, para você tentar, de alguma forma, entrar na mesma direção que eu gostaria que você entrasse comigo, sobre o significado do livro de Ruth. Quando você vai ler Cântico dos Cânticos, ou os Cânticos de Salomão, depende aí da tradução que você usa, o estilo do livro dos Cânticos é chamado de um estilo ilídico. O que é isso, pastor? É aquele estilo que privilegia o romantismo, as fantasias, uma vida que tudo dá certo, uma vida maravilhosa, uma vida puramente pensada a partir do tema do amor. Então você vai ler Cântico dos Cânticos, você não vê problema, é amor do começo ao fim. Não tem, por exemplo, uma geografia específica, não se preocupa com narrativas de histórias familiares. Coloca ali como tema o relacionamento. O livro de Ruth não é um livro idílico, ou seja, ainda que tenha algumas experiências aqui contadas no livro sobre romance entre marido e mulher, ou namorado e namorada, noivo e noiva, na verdade o livro está mostrando uma narrativa de histórias de família. E é com essa intenção que eu convido você a observar comigo alguns detalhes deste livro aqui, tá? Um primeiro momento, vamos pensar na figura da mãe. Claro, hoje é o Dia das Mães. E no caso de Noemi, nós temos aqui um belo exemplo de uma virtude divina. Uma virtude divina. Por quê? Porque não é qualquer mãe, não é qualquer mulher que consegue, depois de gerar filhos, colocar em prática uma atitude assim. Claro, num gesto nobre, num dia como esse, nós que temos mãe, é claro que nós lembramos de nossa mãe. Estando viva, é claro que a gente vai fazer algum tipo de ligação ou mandar uma mensagem, se estiver distante fisicamente. Mas, irmãos e irmãs, o conceito de humanização divina não se aplica universalmente a uma mulher porque ela foi mãe. Senão a gente teria que colocar no mesmo patamar, no mesmo lugar em que se está destacada a figura de Noemi, teríamos que colocar Jezabel, por exemplo, e de tantas outras mães também no Antigo Testamento,
que não era uma referência do que nós estamos chamando de humanização divina. Noemi, sim. Noemi é essa pessoa. Por isso, o exemplo dela, presbítero Denilson, é um sinal claro de como Deus, revelando o seu propósito, e nós, homens e mulheres, nessa noite, mães, tomando para si aquilo, é possível experimentar dentro do lar, da casa, da família, esses elementos que nós estamos chamando aqui de virtudes divinas. Um primeiro momento, então, repare comigo. Volte lá se você fechou o texto, no capítulo 3, não quero me demorar. Eu quero que você repare no verso 1 a expressão carinhosa que uma sogra usa para com a sua nora. E aí nasce essa figura da mãe, tá? Verso 1, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar-te um lar. Em janeiro nós falamos aqui sobre a figura do lar. Lar é uma palavra latina que vem, né, de lareira, ou seja, naquela cultura greco-romana, acreditando também na cultura greco-romana que o Deus do fogo alumiava ou jogava luz para dentro da família, era um significado, ou para dentro da casa, e aquela luz mostrava a direção por onde seguir, por onde tomar as decisões. Na cultura latina, ou do latim europeu, aquela ideia de que era uma lareira mesmo, para livrar do frio, a família reunida ali, as pessoas reunidas, a lareira trazia ali o calor para aquecer a família. E quando aqueciam as pessoas, elas contavam as histórias de família, e aquilo iam criando laços. Então a palavra lar vem deste contexto, ou seja, qual é a primeira preocupação dessa mãe? Que agora assume, ainda que sogra, assume para com a sua nora a responsabilidade de uma mãe. Vamos imaginar então uma sogra de meia idade naquele tempo, 60 ou 70 anos, acho até que menos, mas vamos hoje pensar assim, uma mulher com 50 anos, com 60 anos, preocupada para com a sua filha, aliás, a sua nora, mas chamada de filha, mulher crente, no caso da nora, moça ainda jovem, viúva, jovem, sem filho, naquela cultura. Então ela assume aquilo como uma condição pessoal, para cuidar de alguém que, até então, poderia não ter responsabilidade, afinal de contas ela era moabita, portanto de outro país, de outra língua, de outra religião até. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. No entanto, por ser, Luísa, amabilíssima, uma pessoa amável, uma pessoa crente, ela deixa transparecer essa virtude divina e assume uma responsabilidade com uma moça que ela, em tese, como disse, não teria obrigação de assumir. Quem faz isso? Deus, que é capaz de oferecer o seu filho para morrer, inclusive naquela expressão que a gente viu aqui na Páscoa, né, que eu não esqueci ainda, um Deus que é capaz de em Cristo morrer por bandidos, por pessoas ruins, porque pessoas boas, o Evangelho de João fala isso, a gente até talvez se anime a morrer, um filho, um pai, uma mãe, mas e por quem não presta a gente morreria? Cristo morreu. Então Noemi, irmãos e irmãs, assume aqui uma característica divina, uma humanização, mas que há uma relação com a comunhão divina. Por quê? Porque é capaz de amar alguém, é capaz de doar-se por alguém que não tinha interesse, aliás, que não tinha obrigação de amar. Legalmente não tinha obrigação de assumir ali, por exemplo, compromisso, inclusive financeiro, responsabilidade ética, moral e por aí vai. Verso 2 você vai ver responsabilidade. Então no verso 1 ele diz, olha, eu estou preocupado e eu quero casar você. E aqui não é simplesmente encontrar um homem para com o qual você tenha filhos ou com o qual venha te sustentar, desculpa aqui a expressão, até porque o livro todo vai também trabalhar a importância de, naquele contexto, encontrar o marido para sustentar, para dar dignidade social, inclusive para aquela mulher. Então é uma mãe, é uma sogra na qualidade de mãe, preocupada com a beleza daquela sua jovem nora e viúva, mas também com o seu futuro. Coisa que Deus faria e faz sem nenhum problema. Ela se preocupa com isso. E ela quer que ela seja feliz, a sua nora.
Verso 2: ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas ou empregadas, ou pelo menos pessoas que estão lá trabalhando no campo por dia, não é Boaz na companhia de cujas colegas de trabalho estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite, então, você vai a limpar cevada lá. Sabe o que significa, já que se você não conhece o livro? Capítulo 2 começa, Denilson, aquela senhora idosa, 2 mulheres apenas, depois de terem voltado para sua terra em Belém, elas precisam trazer sustento para casa. Então a mais jovem vai trabalhar no serviço pesado. Olha, vai trabalhar no campo, que era o serviço comum para quem era pobre, num lugar como aquele. Então ela vai trabalhar, de repente descobre que na terra que ela estava trabalhando, o dono da terra chamava-se Boaz. No capítulo 2, quando você chegar em casa e ler, ela termina o dia de trabalho, volta para casa e chama a sogra para conversar e diz: olha, eu trabalhei em um lugar assim, 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 um homem... Eu imagino que ela já botou o olho naquele homem, gostou, viu ali alguma qualidade, ela chega em casa feliz da vida e vai dizer para sua sogra. Quando ela diz o nome, a sogra diz: opa, pera lá. Aí nasce o versículo 3. Portanto, irmãos, nós pensamos aqui no verso 1, a construção de uma família, de um lar. No versículo 2, uma responsabilidade, no versículo 2, que eu acho muito interessante, no verso 3, no verso 2, no verso 3, uma responsabilidade, mas sem perder a ternura. Sabe por quê? No meio de uma preocupação, no meio de uma dificuldade, no meio de uma escassez material, ela ainda é capaz de manter elementos fundamentais. Quais sejam? Primeira coisa, olha, nós precisamos de encontrar um lar para você. A chance de você ser alguém numa sociedade tão injusta como essa, materialista, porque ali ou era escravo ou era dono de posse, dono de terra, a chance de você ser alguém, ser feliz e construir uma família é muito pouca, ainda mais sendo viúva numa terra como essa. Então a preocupação dela: eu quero fazer de você uma mulher honrada, então vem comigo. Mas não perde a ternura, porque no verso 3 vai mostrar exatamente isso, um detalhe que sempre me chamou a atenção quando leio esse texto. Toma um banho, aproveita a sua beleza, os seus vestidos, passa um perfume. Quem sabe esta é a porta que Deus está abrindo para você. Afinal de contas, o texto não diz que Boaz era casado, até porque poderia ser. Naquela cultura não haveria problema, desde que ele assumisse também responsabilidade jurídica com a futura esposa, ou mais uma esposa, que não é o caso. Pela compreensão que eu tenho do texto, igreja, Boaz já era um homem de meia idade. Eu diria hoje, 35 anos. Pastor, tem 35 anos, eu não sou meia idade não, eu sou jovem, viu? Naquele tempo era já de meia idade. A expectativa de vida muito menor do que, obviamente, hoje. Então a sogra diz: vai, aproveita a oportunidade, toma um banho, pega aquele vestido da hora que você tem, passa um perfume e vai trabalhar. Porque se é quem de fato eu estou pensando, Deus está sendo generoso com você. E quando você vai ler o texto todo, você vai perceber que Boaz, Luiz Carlos, no capítulo 2, quando percebeu a moça bonita que estava trabalhando na sua terra, ele pega e diz assim: Moisés, para os seus empregados: olha, deixa cair um pouco mais de espiga aí, deixa cair um pouco mais de... Porque havia uma lei judaica que quando você perdia a posse da sua terra, quando você estava pobre, tanto o dono da terra, ou ex-dono da terra, quanto o estrangeiro, passando necessidades, o dono da terra e da plantação tinha que deixar um tempo você ir colher gratuitamente na terra dele, para que houvesse dignidade na sua casa. E quando ele descobre que Ruth, uma jovem viúva, estava trabalhando na sua terra, bonita, eu diria, bem vestida e ainda cheirosa, pronto, Deus está sendo generoso comigo, deixa cair umas espigas aí. Deixa cair umas espigas. Começa a haver ali um relacionamento de olhar, e também, muito importante dizer, irmãos e irmãs, de testemunho. O texto vai dizer, no capítulo 3, depois no capítulo 4, que Boaz já sabia quem era Ruth. E Boaz já sabia quem era Noemi.
E foi o testemunho honrado, ainda que de uma família pobre, na minha terra diria, sem ele nem beira, porque voltam 2 viúvas pobres de um país estranho e agora volta para Belém. O que um homem de posses poderia querer com uma família assim ou com 2 mulheres assim? É Deus colocando a mão nessa história, com toda certeza. Deus colocou a mão nessa história. Mas por que colocou a mão nessa história? Porque diferente de Davi, agora comparando, do começo ao fim dessa história narrativa, dos 4 capítulos, tanto Noemi, e depois mais tarde pelo testemunho dado por Noemi a Ruth, porque é importante dizer que quando morrem os filhos dela, no capítulo 1, você vai ler o texto, a sogra toma a seguinte decisão: olha, eu vou voltar para a minha terra não é Moabe. E vocês, órfã, não é órfã de pai e mãe não, é o nome da mulher, da segunda, uma das noras dela, Orfa e Ruth, vocês estão liberadas pela lei de voltarem para suas famílias, para sua terra, para onde vocês quiserem ir, mas eu vou voltar para minha terra. E é isso que Ruth, depois de ter convivido tanto tempo, 10 anos com Noemi, com aquela mulher, Neiva, amável, gentil, honesta, segura, madura, ela diz a parte que eu mais gosto desse texto, que eu quero que você veja, caso não conheça. Capítulo 1, veja comigo. Capítulo 1, versos 16 e 17. Eu vou ler o 15 para você compreender o contexto. Então, disse Noemi: eis que tua cunhada, falando de Orfa, voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste, ou seja, não tente me convencer a te deixar e não me obrigue a não te seguir. Porque aonde quer que fores, Noemi, eu quero ir. Onde quer que botares a planta do seu pé, aqui é grifo meu, eu também vou ali botar. O teu povo será o meu povo. Olha que coisa linda agora. O teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, olha só, Deus, e não mais os deuses, faça-me o Senhor, com letra maiúscula, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Isso, irmãos e irmãs, chama-se humanização divina. No meio do caos, da dor, do sofrimento, da perda, da pobreza, Noemi mantém a sua dignidade social e espiritual. É uma mulher temente a Deus. Ainda que reconhecendo que Deus está julgando aquele tempo difícil, também por pecados de autoridades que deveriam seguir no caminho, está como nação sofrendo preço. Está como esposa, ou agora viúva, sofrendo uma decisão que era o marido quem tomava. Porque o texto não diz, Milton, que, por exemplo, Elimeleque tivesse ido lá consultar a mulher: meu bem, o que você acha da gente ir para Moabe? A carestia aqui está grande. Por 2 razões eu diria que ele não consultou. Primeiro, porque não fazia parte mesmo de um homem naquela tradição perguntar para a mulher. A decisão era dele. E segundo, porque não está no texto. Não está no livro. Então, vítima também da decisão de um homem, ainda que seu marido. E depois de tanto sofrimento, mas mesmo assim mantendo a sua dignidade social, porque não se prostituiu, não se corrompeu. O texto vai dizer que ela segue no caminho, temente e buscando a direção do Senhor. A nora, Ruth, vendo isso, jovem, fala: é uma mãe assim que eu preciso, é uma sogra assim que eu preciso. Igreja, ouça, humanização divina. Isso é uma virtude divina, rara, tanto na Escritura quanto ainda hoje. Ela assume essa condição. Por isso essa jovem não tem dúvida, vou colar nela, porque o meu futuro depende dessa mulher que é honrada e que eu admiro tanto. Além de tudo isso, uma mulher muito amável. Capítulo 3, se você fechou o texto, volte para lá, verso 4. Acho interessante, além do banho, do perfume, do vestido, ela dá um importante recado no verso 3, olha, porém, não te des a conhecer, ou seja,
Você vai mostrar que é bonita, vai mostrar que está afim dele, porque, afinal de contas, para quê? Trabalhar na roça, botar vestido, tomar banho. Não, tomar banho tem que tomar. Brasileiro toma banho. Como ela não era brasileira, vamos pensar assim, né? Francês a gente já sabe que é uma vez a cada 15 dias, né? Mas, vamos imaginar, toma banho, vestido, perfume e vai trabalhar na roça. Mas detalhe, viu? Fique afim dele, porque ele é um bom partido para você, diriam os nossos pais lá no passado. Mas abre teus olhos, viu? Fique esperta. É só isso que você vai fazer. Isso é o quê? Conselho de mãe crente, que quer de fato formar um lar. Verso 4. Quando ele deitar, observa onde ele vai deitar. Então você chega, há uma tradução que diz assim, olha, chega bem de mansinho, não acorda o homem não, Selma, não acorda. Chega de mansinho e deite-se aos pés dele. Conselho de uma mulher sábia, madura, que conhece a sociedade, sabe onde está o perigo, sabe onde estão as oportunidades, com a responsabilidade de casar uma filha, carinhosamente chamada de filha, é claro que ela vai fazer de tudo para encontrar um lar e permitir que ela fosse feliz e, ainda mais, seguindo no caminho do Senhor, o Deus que ela acabara de abraçar por evangelização. Há um filósofo francês, Voltaire, que dizia, um gesto ou uma atitude encobre 1000 palavras. O jeito de ser de Noemi evangelizou a sua nora Ruth. O seu jeito de ser. Uma mulher crente, temente a Deus, aquela estranha, então, de outra religião, diz, é isso que eu preciso. Então, no verso 4, mais um conselho sábio. Então chegarás e descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Verso 5, né? Ela responde com obediência, entendendo que aquilo é uma oportunidade que Deus está dando por meio de Noemi a ela. Do jeito que o senhor falou, que você falou, minha sogra, do jeito que a senhora falou, eu vou fazer. Por isso, irmãos e irmãs, o que nós encontramos aqui é de fato alguém, um ser humano, uma mãe extraordinária, sofrida, que não mistura as coisas. Não faz da oportunidade o famoso jeitinho brasileiro para você ser desonesto, descumprir o mandamento do Senhor. Não. Em qualquer situação, mesmo na pobreza, na humilhação, porque imagine naquele contexto 2 viúvas, trabalhando de empregada, de buscar, trabalhar no campo, vivendo literalmente da sobra de um sitiante. Nem nessa condição ela perde a sua dignidade espiritual, dignidade moral e dignidade social. Abra comigo o texto, 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Abra lá. E eu vou destacar numa atitude de Davi, o Davi guerreiro naquela ocasião, que dá para a gente comparar com a atitude aqui de Noemi. Abra lá, 1 Crônicas, capítulo 12, eu vou ler o verso 32, 1 Crônicas 12, verso 32. Davi estava diante de uma batalha por vir, levantando o exército, e de cada tribo, das 11 tribos, porque os levitas não guerreavam, ele foi chamando, né, um tipo de especialidade. Então, guerreiro, aquele que usava espada, o outro que usava o arco e flecha, o outro que usava bem o escudo, vamos assim pensar. Da tribo de Issacar, ele chama, verso 32, dos filhos de Issacar, ele chama quem? Conhecedores de época. Para quê? Para saberem o que Israel devia fazer. Então ele chama ali daquela tribo 200 homens. Ou seja, irmãos e irmãs, na situação de Noemi, a maturidade, Leila, que vai permitir a ela saber fazer a leitura adequada de onde ela está e como ela está. Uma das coisas lindas, irmãos e irmãs, que nós encontramos na figura da nossa mãe, é não apenas a maturidade, mas a capacidade de aprender com os sofrimentos da vida.
E em meio ao sofrimento, a mãe que é capaz de proteger os seus filhos. Hoje pela manhã vimos uma expressão belíssima na mensagem trazida, ainda que pela minha esposa, né? Mas a pastora Alessandra, no meio de uma situação difícil, o que uma mãe foi capaz de fazer para proteger a seu filho. Então aqui, emprestando o sentido da tribo de Issacar, é que essa virtude, essa capacidade de saber, conhecer o que está acontecendo à sua volta, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, na sua família, essa capacidade Noemi adquiriu ao longo da sua vida. Ela sabia identificar onde estava um perigo, onde estava um homem aproveitador, e desculpa a expressão, um sem vergonha, um mau caráter, um aproveitador. Então ela sabia ler o tempo e sabia ler o lugar aonde estava agora vivendo com a sua jovem nora. Por isso o conselho que ela dá, ainda que sendo Boaz, um homem talvez, eu imagino, o dobro da idade dela, de Ruth. Mas o texto mostra todo o conjunto que aponta para Boaz, um homem crente. Inclusive, olhe comigo no capítulo 3. Quando ele acorda, no verso 10, disse ele, bendita, Boaz falando para Noemi, aliás para Ruth, bendito sejas tu do Senhor, minha filha. A expressão minha filha é para dizer, né? Se fossem dois jovens, e não são dois jovens, porque o texto vai mostrar exatamente isso. Tanto que ele a chama de filha, Luiz, chama de filha. Mas olha o que diz o verso 10, né? Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste da tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Ou seja, você poderia procurar alguém da sua idade, rico ou pobre, mas da sua idade. E no entanto você vem até mim, quando ele fala, melhor fosse agora do que da primeira vez, porque da primeira vez ela casou com um jovem, mas por circunstâncias da vida, ficou viúva jovem também. Só que olha que está por vir, ainda que sendo ali uma boa oportunidade para Boaz, afinal de contas, uma moça bonita, cheirosa, bem vestida, jovem, os jovens hoje diriam assim, né? Deu mole, estava dando mole para ele. Veja quem é esse homem. Acompanhe comigo, verso 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher, olha aí, virtuosa. Que mais? Verso 12, ora, é muito verdade que eu sou seu resgatador, mas ainda há outro resgatador, ou há outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Além de tudo, irmãos e irmãs, ainda que gostando da moça, eu imagino, um homem honrado que é capaz de dizer o seguinte, eu vou explicar para você, caso você não tenha familiaridade com esses conceitos que estão aqui. Naquela tradição, havia uma lei, aliás, abra comigo aí para você já encontrar o texto. Deuteronômio 25, você vai perceber de que lei se trata. Deuteronômio 25, vou ler 2 versículos para você. Porque agora ele usa a expressão resgatador. Aliás, várias vezes é usada a mesma expressão, até porque a própria Noemi, a sogra, vai usar essa expressão, olha, Boaz é um dos possíveis resgatadores da minha família. Então, Deuteronômio 25, vou ler para você o verso 5, o verso 6, a conhecida lei do levirato. Olha só, se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará, e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito, verso 6, o primogênito que ela lhe der, será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Portanto, como vocês sabem, os 2 filhos de Noemi morreram jovens, não tendo filhos. Como Ruth decide ir para Jerusalém ou Belém com a sua sogra judia,
Noemi, chega lá, vão viver de acordo com a lei judia ou judaica. É disso que ela está falando de resgatador. Olha, então ele é um dos nomes que pode, porque está na nossa família, ele era cunhado, parente, acho que primo, né, de seu marido Elimeleque, que havia falecido. Ele é um dos que poderão casar com você. Só que o homem, Selma, é elegante. Ele é capaz de dizer assim ainda, olha, tem alguns ainda na minha frente. Na sucessão eu não sou o primeiro. Mas olha, amanhã de manhã eu vou te levar aos candidatos que estão na fila primeiro, porque havia uma fila de primeira ordem. Quanto mais próximo o parentesco, era aquele que deveria ser escalado. Por quê? Casando com Ruth, o primeiro filho que nascesse deveria levar o nome do seu primeiro marido que morreu sem filhos. Essa era a lei. O homem no verso 13 ainda é elegante. Olha, vamos reunir todos os pretendentes amanhã. Se porventura ninguém quiser casar com você, pode ter certeza no Senhor que eu vou me casar com você. Um homem rico, um homem crente, um homem generoso, um homem honesto, capacidade para ler o seu tempo. Noemi viu nesse homem, ainda que mais velho, a oportunidade de realizar a dignidade daquela mulher. Olha, minha filha, eu tenho um candidato para você. Haja como eu estou te dizendo. Siga os meus conselhos e Deus vai te honrar. Amém, irmãos? Deus honrou Noemi e honrou Ruth, porque desde o começo, diferente de Davi, mais tarde, decidiram andar nos caminhos do Senhor. Vamos terminar? Um segundo e último exemplo. Mãe nunca desiste. Vocês sabem disso. Mãe nunca desiste. Numa época da minha família, a minha mãe não está escutando agora porque ela não tem internet. Tem internet, mas ela não sabe mexer. Amanhã, ela, permitindo Deus, ela vai fazer 77 anos. E, historicamente, com os filhos dela, os 6 filhos dela, ela sempre teve azar, né? Porque ela nasceu no dia 9 de maio. Pensa num dia colado, no dia das mães, né? Então, só ganha um presente, né? Então, ela não está ouvindo essa mensagem porque ela não usa rede social. Mãe não desiste nunca. Numa época de muita dificuldade, a Alessandra sabe dessa história, de muita dificuldade financeira, minha mãe ficou viúva muito jovem, com 30 anos, tendo 6 filhos, imagine você. Uma das coisas que ela fazia, lá na cidade no interior, era cozinhar mandioca e fazer melado. Né? Eu nunca esqueci dessa história. A mandioca, vocês sabem, tem carboidrato, dá sustância, enche a barriga, chega a inchar a barriga. E o melado, Laodiceia, qual criança que não gosta de melado? Mãe não desiste nunca. Para sustentar aquele tanto de menino, fazia isso quase todos os dias. Criatividade. Mamão verde refogado, você já comeu mamão verde refogado? Chuchu, tudo que você imaginar. E deve ser bom, porque olha eu aqui, um cara com 50 anos bonito desse jeito, né? Deu certo, irmãos. Glória a Deus por isso. Sustentou seus filhos com dignidade, com honra. Aprendi o Evangelho dentro da minha casa pobre, com ela. Com ela. O que é certo, o que é errado. O que é seu e o que é do outro. A sua liberdade, a liberdade do outro. O seu limite, o limite do outro. Com ela. Honrada. E, infelizmente, histórias cada vez mais escassas de nosso tempo. Então a mãe nunca desiste. Vamos terminar. Eu convido você lá para o final do livro, versículo que você ainda não acompanhou comigo. Terminando. Capítulo 4, eu vou ler para você o verso 13 e o verso 14. Exemplos de uma mãe que nunca desiste, no caso Noemi. Assim tomou Boaz a Ruth, ela passou a ser a sua esposa, coabitou com ela, Deus lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Veja que coisa linda o verso 14, igreja. Então as mulheres disseram a Noemi, eu vou dizer para você aqui, mãe, presta atenção. Por que não disseram a Ruth, que acabou de ser mãe?
Preste atenção nesse versículo 14. Foram dizer a quem? Todas as mulheres daquela aldeia, daquele povoado, vão correr aonde? A avó. No dia que nasce Obed, o filho de Boaz com Ruth, vão até a casa de Noemi, porque viram nela que todo aquele enredo, toda aquela história linda, aquele testemunho que foi construído, tinha as marcas da humanização divina daquela mulher chamada Noemi. Porque não desistiu da sua nora, que ela chamava carinhosamente de filha, ela não desistiu do Senhor, ela não desistiu de orientar de acordo com a palavra. Olha, aproveite a ocasião, toma banho, passa perfume, veste um vestido bonito, mas olha, deita nos pés dele, não te mostres a conhecer a ele antes da hora, ele será o seu esposo, ele é o que Deus tem para você. Então, conselho adequado, difícil, e ela vai até o fim, mas lá no final, ela vai perceber que as escolhas que ela fez na vida estavam todas corretas e que eram o propósito de Deus no seu coração. Fazendo assim, irmãos e irmãs, não tinha como dar errado, amém? Está fraco, não tinha como dar errado, amém? Amém. Davi sabia das mesmas coisas, mais tarde, Davi sabia dos mesmos preceitos, só não fez, por isso deu errado. Noemi sabia dos mesmos preceitos, colocou em prática, deu certo. Deu certo. Verso 14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja Deus bendito, que não deixou hoje, olha aí, de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Verso 17. As vizinhas lhe deram o nome dizendo, a Noemi, ou para Noemi, nasceu um filho. Ora, pois era um neto, mas veja que coisa carinhosa, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. Como o livro foi escrito mais tarde, da história acontecida, então já se conhecia. Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Da descendência de Davi, irmãos e irmãs, mais tarde nascerá Jesus. Veja que coisa linda. Mãe que não desiste do filho, e no caso uma mãe crente, presbítero Moisés, não desiste de um filho e não desiste de crer na palavra do Senhor. Fazendo certo, mais cedo ou mais tarde, Deus vai te honrar. Que Deus assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.